jogos lá pra frente, acompanhar aqui no Rodada. Que a gente tenha todo mundo à disposição. Se eu utilizar eles agora, eu não terei eles certamente no melhor da sua condição. Então nós fizemos um planejamento e estamos executando ele. O que não pode é quando o Thiago jogar, ele ser o culpado pela derrota, e quando ele não jogar, ele também ser o culpado pela derrota, porque é injusta a análise. Futebol não é assim. Quando a gente perde, geralmente aqueles que estão fora são os melhores. E quando se perde como se perdeu hoje, em determinado momento, ninguém presta. Começa pelo treinador e vai por todo mundo, né? Na verdade, nós perdemos um jogo que o adversário chutou 2 bolas no nosso gol. E nós criamos oportunidades para não perder o jogo. Tivemos 3 ou 4 bolas aí passando dentro da pequena área, né? Impede jogadores que não costumam errar pela qualidade que tem. Mas hoje a bola não entrou nem na penalidade máxima, que era um momento excepcional nosso no jogo, a pressão, a bola, né, com volume, meio com um pouco de dificuldade de qualidade na criação, mas empurrando na força, na garra, no coração, com a ajuda do torcedor. Era a hora de empatar. E deixamos escapar a hora de empatar. E depois, num outro contra-ataque, tomamos o segundo gol. Essas coisas acontecem, a gente tem que ter calma, baseado no conhecimento que temos, né? Saber analisar bem. Pequenos detalhes aí estão escapando e não pode escapar, por isso que o adversário está sendo mais feliz do que a gente, como foi nos 2 últimos jogos. Mano, e como corrigir esses pequenos detalhes? O Cruzeiro não estava marcando muitos gols, veio o Hernan Barcos. Hoje o Cruzeiro só tem um ataque melhor que 2 times nessa competição. Espera-se muito mais disso. O Cruzeiro cria, o Cruzeiro começa melhor, o Cruzeiro sufoca o adversário, mas não consegue os 3 pontos, que é o que importa nesse campeonato de pontos corridos. Ter a tranquilidade, botar as coisas no lugar. Porque se a equipe não estivesse criando, eu ia dizer que o problema é na estruturação da equipe, na construção daquilo que se pensa em termos de tática para cada jogo. Mas está criando, né? Perdeu os gols incríveis contra o Corinthians no meio de semana, hoje de novo, né? Gol dentro da área, gol de penalidade máxima. Mas eu também não sou aquele que acha que as coisas são tão simples assim. Quando essas coisas acontecem, elas têm algumas explicações. São pequenas explicações, provavelmente não são as que as pessoas querem ouvir, porque já dirige individualmente para esse ou para aquele, né? E o futebol não é individual. O futebol é coletivo e nós temos que ajustar as questões coletivas a partir dessas situações que aconteceram. E que para nós são situações novas de derrota que a gente não vinha convivendo com elas. Além dessa parte coletiva que você mencionou há pouco, mano, preocupa também em determinada parte do jogo a parte defensiva, que o Cruzeiro, você disse que o São Paulo chutou 2 bolas, mas também a partir de lances em que originaram um contra-ataque do São Paulo. Preocupa também esse momento que o time às vezes no jogo deixa transparecer assim, uma situação de não conseguir matar a jogada? Em relação ao segundo gol, não, mas em relação ao primeiro gol, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência para construir a vitória. Nós sabíamos exatamente a característica do adversário que iríamos enfrentar. Nós estamos vendo que tipo de jogo eles estão jogando, né? São jogadores rápidos, com saída rápida, com contra-ataque muito bem construído. E aí, quando você ataca de qualquer maneira uma equipe como essa e força de maneira errada, você está propício a ceder contra-ataques como aquele. Um contra-ataque que podíamos ter matado a bola na jogada do Reinaldo aqui do lado, poderíamos ter feito uma faltinha, isso faz parte do jogo, né? O Edilson bateu uma falta bem, o goleiro fez uma grande defesa, a bola sobrou para Manquejo, Manquejo cruza na área, Ariel perde a disputa, sai na cobertura ainda. Poderíamos ter feito a falta aqui no Reinaldo para não deixar a inversão como ele fez com qualidade do outro lado, né? Mas mesmo assim só chegou um jogador do São Paulo na nossa área. E nós tínhamos cobertura suficiente para fazer e não tomar o gol. Aí é uma questão de entendimento, de posicionamento. Mas o adversário também tem mérito. A gente não pode achar que também só tem defeitos. Tem dias que as coisas aparecem mais, mas a gente tem que ter a tranquilidade para isso. Na segunda parte, nós tínhamos que arriscar.
Não tem jeito, você está perdendo o jogo na sua casa, o time está indo, está tentando, está criando oportunidades, escapou uma bola. Acho até que nós não precisávamos ter disputado ela com tanta força lá no lado, poderíamos ter cercado um pouquinho mais, pegado a passagem, mas são decisões que se toma lá dentro, e que pertencem aos atletas que estão envolvidos e querendo fazer o melhor. Então nessa hora não tem essa de criticar isso, aquilo outro, porque não é assim o futebol. Senão realmente aí ninguém serve. Mano, as viradas contra o Atlético Paranaense e o América mostraram o poder de reação do Cruzeiro. Mas desde o fim do Mundial, o Cruzeiro sofre o primeiro gol. E você já até havia conversado com os jogadores numa outra coletiva, falou isso pra gente. Enfim, o que você acha que está acontecendo nesse momento? É muito difícil no futebol brasileiro você sofrer o primeiro gol. É uma vantagem significativa, não é só no nosso, né? Porque você sabe que tem uma pesquisa que 60% das equipes que saem na frente não tomam a virada. É um dado significativo. Então uma equipe precisa ter esses cuidados quando passa por momentos, às vezes, de um pouco de instabilidade, de aparecer alguns problemas. Você quer ganhar, você tem vontade de ganhar, porque não foi nunca isso que faltou para a equipe do Cruzeiro hoje, em termos de dedicação, mas você começa a escolher alguns caminhos mais perigosos, de risco maior. Então essa tranquilidade é que nós temos que recuperar, porque jogos grandes não se ganham tranquilo. Jogos grandes tem que saber jogar. Mano, das alterações que você fez, tirando o Rafinha, colocando o David pela esquerda, e depois entrou o Raniel, que a gente observa como centroavante, um homem mais centralizado, ele ficou mais de lado direito. Que você falasse e nos explicasse o porquê das alterações, o Raniel mais pela direita. Onde era para ele entrar? Onde era para Raniel entrar com Barcos? E até... Eu lhe fiz uma pergunta. Onde era para Raniel entrar para jogar junto com Barcos, na sua opinião? Não. Se me permite, o último jogo que deu certo, né? Ficou o Barcos mais para a esquerda, construindo o Raniel mais centralizado. Não entrou nada. Barcos não foi para a esquerda coisa nenhuma, isso foi circunstância daquele momento do jogo. Então, mas qual a intenção do Raniel pela coisas que aparecem nem sempre são aquelas coisas. Tá? Nós colocamos David por lado de lá, trouxemos a Arrascaeta para dentro para aproximar ele de Barcos e colocamos um jogador de força física em cima de Reinaldo que estava muito desgastado. Então era para você botar profundidade ali daquele lado. Raniel teve 3 bolas muito boas naquele lado, né? Então não foi porque ele entrou ali que a coisa não funcionou. Em algum lugar ele tem que entrar. Quando ele vai jogar do lado do outro atacante, ou nós jogamos 2 enfiados, mas aí eu tinha que trazer a Arrascaeta para fora, não é onde a Arrascaeta joga aqui pela direita. Então tentamos ter uma força de chegada mais forte e que poderia ter redundado no nosso gol de empate de penalidade máxima e quem sabe uma virada de jogo a partir daquela nova situação. Erramos o pênalti, tomamos o 2-0, está errado. É assim que vocês enxergam o futebol. Uma segunda, por gentileza, é que os erros do Corinthians, finalização, que você comentou, o erro com o São Paulo, perdeu o segundo jogo seguido. Se esses erros do time te preocupam para quarta-feira, em que é uma decisão, é mata-mata, que erro não pode acontecer, porque pode valer a sequência da Copa do Brasil. Claro que erro preocupa, né? Embora sejam erros técnicos individuais, nós treinamos para que os jogadores acertem mais do que erram. Eles são jogadores de qualidade e nós confiamos muito neles, na sua capacidade de decisão. Mas se tem uma coisa nessa hora que você tem que buscar dar aos jogadores, é a retomada da tranquilidade. A tomada de decisão, ela sempre vem acompanhada de uma cabeça boa. Se a cabeça não estiver boa, a tomada de decisão sempre é errada. E agora nós precisamos ajustar esses detalhes aí. Mano, até em cima dessas alterações, você podia fazer a terceira. Por que não fez? O que te motivou? Que eu achei que a equipe estava bem. E você falou lá em São Paulo sobre levar gols facilmente. Você acha que os gols de hoje, o Cruzeiro continua levando gols facilmente? Talvez até mais pelo segundo, com o Reinaldo chegando, chutando, recebendo rebote, olhando para quem tocasse. O Cruzeiro ainda continua levando gol facilmente. O que fazer para evitar isso, se você acha que continua? Trabalhar. Futebol, na hora da derrota, na hora da vitória, só tem um caminho. Você está ganhando, você tem que trabalhar para continuar ganhando, e quando você perde, você tem que trabalhar para retomar.
É possível, ou vai ser possível contar com o Robinho na quarta-feira, mano? Dá para antecipar isso e o próprio Thiago Neves? Certamente sim. Robinho saiu do treinamento, quem acompanhou os últimos momentos do treinamento da sexta-feira, ele sentiu um desconforto, não teve uma lesão, mas se nós colocássemos ele hoje, certamente a lesão viria. Então nós tivemos que fazer uma opção. E segunda-feira ele retoma os treinamentos, já numa condição normal. É bem provável que esteja à disposição na quarta-feira. Thiago vai estar à disposição na quarta-feira. Thiago não saiu por questões de lesão. Thiago saiu porque era a hora dele sair. Mano, você comentou na última coletiva sobre não perder 2 jogos, né? E como você falou que não poderia perder o segundo. Né? Você falou que não poderia perder o primeiro e não poderia perder o segundo. Não falei. Então, tudo bem, eu compreendi de forma errada. Mas eu te pergunto, como que o Cruzeiro chega psicologicamente para essa partida contra o Santos? O futebol sempre repete as mesmas coisas, né? Ninguém quer perder, gente. A derrota é ruim para todo mundo, tá? E chegaria em Santos do mesmo jeito se tivesse ganho também. Lá o jogo é duro, é outro campeonato, é Copa do Brasil. Nós temos que, né, jogar um jogo com essa característica lá, um jogo de decisão. O que eu provavelmente falei é que você tem que cuidar para num jogo não perder o segundo jogo seguido, perder o equilíbrio emocional, tomar cartão vermelho, se desorganizar como equipe, como grupo para o jogo seguinte. É bem provável que eu tenha falado isso. Tá? E nós vamos estar fortes na quarta-feira, o torcedor pode confiar na gente. Ô, Mano, como você falou que não, aqui, você não fala sobre os jogadores hoje que não estão presentes, né, no caso do Thiago Neves, mas como você avalia a participação do Mancoejo e também do Ariel Cabral, que entraram hoje? Foram dentro do mesmo nível da equipe, né? Eles pertencem a uma equipe, a equipe perdeu, nós vamos ser mal avaliados. Se tivesse ganho, todos nós seríamos bem avaliados. Mano, boa noite. Apesar das poucas mudanças que o Cruzeiro teve nessa janela da Copa, né? Só a chegada do Barcos, o time ainda oscilou muito nesses 4 jogos. O que está faltando, mais ou menos, para acertar mais? É uma mesma base? O time é mais ou menos o mesmo? A gente talvez tenha feito um jogo abaixo, que foi o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, que era o jogo da Copa do Brasil. Os outros 4 jogos, nós não jogamos mal nenhum jogo. Nós jogamos bem contra o América, fizemos um segundo tempo muito bom, viramos o jogo. Fizemos um jogo muito bom contra o Atlético Paranaense. Todo mundo disse que a gente fez um bom jogo contra o Corinthians lá. E não dá para dizer que o Cruzeiro jogou menos do que o São Paulo hoje aqui. Certamente não jogou menos. Mas quando não se vence, você tem que saber que o futebol é feito de detalhes importantes. E esses detalhes nós vamos ter que ajustar, certamente. Mas são coisas internas, não são coisas que se debate abertamente. Ninguém aqui vai chegar no momento de derrota e expor desnecessariamente aquilo que nós enxergamos tecnicamente, que achamos que é grave e que não pode acontecer nos jogos seguintes. Isso nós vamos resolver lá dentro de casa. Muito bem. Boa noite.